têm o mesmo diagnóstico, mas têm ensino superior e ali próximo aos 30 anos, existem diferenças nos aspectos de caráter e temperamento, e isso muda completamente o plano de tratamento, né? Olha que interessante. O caso da Karina, que é o primeiro caso. Karina foi levada ao pronto-socorro local por seu namorado. Apresentava no momento da internação, perdão, não foi internada, do atendimento, agitação, disforia, laceração do pulso esquerdo, então corte, né? E aparentemente seu namorado estava numa viagem de negócios e chegou 20 minutos atrasado do horário previsto. Então, ele atrasou 20 minutos e durante esses 20 minutos, atrasado, quando ele chegou, ele encontrou a Karina com um corte no pulso e ele ficou: meu Deus do céu, o que aconteceu com você? Você cortou o pulso, pegou ela, colocou no carro e levou para o hospital. É isso, esse é o cenário, né? Karina, depois relatando, depois do acolhimento que ela teve ali, por que ela fez isso? Ela pensou que o rapaz, o namorado dela, nunca mais voltaria, né? Até porque tem casos de ghosting, né? Que é aqueles relacionamentos que a pessoa simplesmente some, né? Depois procurem a respeito do que é ghosting, né, nos relacionamentos. E aí ela tinha lido um livro sobre isso, e ela começou a imaginar que se ele estava 20 minutos atrasado, ele não só nunca mais voltaria, como estava traindo estava imaginando que ele estava contra a mulher. E com muita angústia e agitação, ela cortou o pulso esquerdo. Então, vale lembrar, quando a mente encara uma situação num determinado modo, a mente não diferencia a realidade de imaginação. Então, para a Karina, o namorado dela estava traindo ela e nunca mais voltaria. E, se você parar para pensar, se alguém que você ama for te abandonar, não sei se eu cortaria o pulso esquerdo, né, mas angustiado e agitado, com certeza, você é uma pessoa que eu amo muito. E ela está me abandonando e está me traindo com outra pessoa, com certeza é compreensível, né, você ter esse tipo de reação. Karina tem 28 anos e esta foi a segunda vez que ela agiu impulsivamente. Então ela tem o transtorno de personalidade borderline, mas ela só teve 2 episódios de se cortar na vida inteira. E a última vez que ela fez isso, que foi a primeira, né, vez que ela fez, mas foi 3 anos atrás, quando ela tinha 25 anos. Ela cortou o pulso esquerdo numa situação similar com o namorado anterior. Repetiu o comportamento. 2 vezes o mesmo pulso esquerdo. Uma vez aos 25 e agora aos 28. A Karina tem histórico de estabilidade no trabalho. Faz 6 anos que ela trabalha na mesma empresa. Então ela terminou a faculdade, fez estágio e já se efetivou. E está trabalhando lá há 6 anos. Ela possui 4 amigos próximos, incluindo uma colega de república que conheceu desde a faculdade. Ela tem boa relação com o chefe e colega de trabalho. E tem relação conturbada com a mãe. Com a mãe é complicado. 4 amigos próximos e de longa duração. É muito bom isso, né? Ela teve score de 40 no funcionamento global da personalidade, porém apresentou score de 71 em consultas psicológicas prévias. Então, nesse momento de crise, ela pontuou 40. Mas ela já chegou a 71 normalmente. Então, eis aqui o perfil de funcionamento, de temperamento e caráter e também de funcionamento de personalidade. Então, afetivamente, a Karina, ela está na média, ela não teve ali ausência de emoção e nem uma super emoção totalmente descontrolada. Não foi uma desregulação emocional que ela teve. Ela teve, sim, uma disforia, e isso a fez chegar aqui muito perto de uma desregulação, mas ainda é considerado dentro, né? Porque não foi uma desregulação emocional que causou o problema, a gente já vai entender. O comportamento dela, apesar de ela ter se cortado, né,
também teve a questão do corte, mas também não foi uma mudança de comportamento específico que causou o problema inicialmente. Então, o comportamento dela foi agitado, ela se cortou, né, e não é por causa do corte que o corte, né, deveríamos colocar aqui, mas a questão é que não foi o aspecto primário que fez ela ter a crise. E também, o cognitivo foi quase, assim, o fator principal, né, que fez ela se machucar, mas ela teve aqui uma certa inflexibilidade cognitiva, vamos falar assim. O problema maior dela foi a tolerância ao estresse, que ela não conseguiu controlar. Então, quando ela viu que o namorado não chegou, ela desregulou, entendeu? Então, ela ficou estressada, e aí a não tolerância do mal-estar frente ao estresse do namorado não chegar é que a fez desregular. Aí depois, obviamente, o afeto dela desregulou, tal, mas não foi primariamente. O que fez ela desregular primariamente é os 20 minutos de tolerar a preocupação do namorado chegar. Se ela tolerasse, não, ele deve estar chegando, né? Não aconteceu nada, né? Não, ela já tomou que ele nunca mais ia voltar, né? Tudo bem que, se eu pensar que isso é uma ideia inflexível, né? Mas essa ideia inflexível, ela surge por uma intolerância ao tempo que ele não estava chegando, né? Percebe? Agora, a gente pode pontuar a experiência dela. Então, esses fatores aqui, 1, 2, 3, 4, a gente coloca dentro do caráter, do temperamento, aspecto biológico, treino de habilidades. A experiência, que é o aprendizado, a gente põe dentro do caráter. E ela teve aí apenas 2 vezes que ela se mutilou, né? Sendo a última há 3 anos atrás, o que é um tempo considerável. Ela tem 4 amigos de longa duração, tem emprego estável, né? Então ela aprende. O caráter dela ajuda ela a se regular, e ela aprende com o tempo. O funcionamento dela foi 41, é moderado, mas já teve ali perto de alto, né? E como é que eu avalio o funcionamento? Aí a gente avalia isso através de uma escala do DSM-5, que eu já vou mostrar para vocês. Então, ela apresentou alto nível de modulação, com exceção do tolerância ao estresse. Quanto mais modulado for a pessoa, mais bem-estar ela tem. Então, quanto mais modulada, mais bem-estar. Quanto menos modulada, menos bem-estar. Então, sobremodulada, né? Ou seja, ela tem uma excitação, ou uma undermodulação, uma submodulação, uma ausência. Aqui é uma ausência de modulação, e aqui é uma grande quantidade de modulação. Então, qual que é a diferença? Uma pessoa super meticulosa, né? Ela é super modulada, né? Ela tem ausência de afetos até, né? Porque ela é super meticulosa. Uma pessoa submodulada, ela não modula, não regula, então ela fica totalmente solta em cima de um cavalo sem as rédeas. Aqui ela está em cima do cavalo com as rédeas, fazendo o cavalo dar um passo de cada vez de acordo com o que ela quer, entendeu? E o modulado seria o desejável. Então, esses fatores aqui, afeto, comportamento, cognição e tolerância ao estresse, que é a tradução disso aqui, ó, isso é o temperamento da personalidade. A experiência é o caráter, que é o aspecto de aprendizado. E o funcionamento, existe, né, a seção 3 do DSM-5, que é uma escala LPFS, né, que é de personalidade, funcionalidade, funcionamento social da personalidade, né. Então, vocês vão abaixar no DSM-5, na seção 3, lá você pontua, né. Então, aqui está um exemplo, né, ó. Então, dessa escala, que é o nível, né, do funcionamento da personalidade, escala do nível de funcionamento da personalidade, essa seção 3 aí, né. Então, nenhum prejuízo de identidade, nenhum prejuízo de autodirecionamento, é a dimensão do si mesmo, e nenhuma dificuldade, nenhum prejuízo de empatia e intimidade, que é interpessoal, né. Então, você vai pontuando. Aqui você tem algum prejuízo, aqui você tem prejuízo moderado e prejuízo severo, né, extremo, né, tanto no si mesmo quanto no interpessoal. Isso vai pontuar.
e vai dizer quanto que essa pessoa tem ali de funcionamento da personalidade no momento da crise. Então, esse primeiro caso, Karina, após medicação, tomou benzodiazepina, teve os cuidados, né? Cuidou aqui dos cortes do pulso, ela teve alta. Karina apresenta histórico de autocontrole, estabilidade funcional, laboral e social, e último histórico de hospitalização há 3 anos. Apresenta pouco controle na tolerância ao estresse. Esse foi o problema dela. Ela não tolerou o estresse, e isso a fez pensar que o namorado estava largando dela. Então, o score de aprendizado também é bom. Como é que eu trato essa menina? Já vou falar daqui a pouco, tá? Antes de eu falar como é que eu trato ela, vamos falar da Cíntia. Mesma idade, formada, né? Mesmo diagnóstico, transtorno de personalidade borderline. Porém, vamos ver a Cíntia como é diferente. A Cíntia também foi levada ao pronto-socorro local por sua empregada doméstica. E a Cíntia estava com laceração nos 2 pulsos, não só no esquerdo, em ambos os pulsos. Na hora da internação, da hospitalização, ela apresentava raiva, era combativa e agressiva. Teve que ser contida para que seu pulso pudesse receber os cuidados. Apresentou a crise depois, ou seja, ela teve essa crise depois que ela leu um e-mail de Previdência Social que, na verdade, não leu, né? Ela percebeu que um e-mail da Previdência Social que ela recebeu tinha sido deletado, apagado. Quando ela viu que ela não estava achando esse e-mail, ela viu que estava apagado, não estava nem na lixeira mais, ela falou, foi meu ex-namorado. Ele tem a minha senha, ele entrou aqui e ele deve ter deletado de propósito ou para me prejudicar ou para roubar o meu dinheiro. Isso aqui faz sentido nos Estados Unidos, é um caso americano, né? No Brasil, eu não sei como é que funciona, mas eu acho que esse tipo de situação, por e-mail, assim, não daria para alguém roubar o dinheiro da Previdência Social. Esse namorado, entre aspas, é uma relação que ela tem de longa duração, só que é um relacionamento super instável, de términos e retomadas, né? E muitos problemas. Só para você ver o tipo de acusação que ela está fazendo para ele, já dá para ver o grau de problema que é essa relação. Ela supõe que ele roubou o dinheiro dela, né? E se ele não tiver roubado, ela está acusando ele disso. Então, olha para você ver, não é um relacionamento muito fácil aí, né? Histórico médico com muitas internações. Vocês lembram que a Karina tinha 2 hospitalizações, a Cíntia várias internações. Ela já fez uso de vários medicamentos e teve 2 tentativas de suicídio, né? Aqui é o segundo... Esse aqui é o segundo caso, tá? É a Cíntia, tá escrito errado aqui. A Cíntia tem um histórico de instabilidade no trabalho e foi considerada invalidada devido à tentativa de suicídio há 18 meses atrás. Isso é um caso norte-americano. Eu fiz questão de colocar entre parênteses porque eu não sei se no Brasil alguém pode ser considerado inválido por tentar suicídio. Eu acho que não, eu não tenho certeza, não sou advogado e nem psiquiatra. Normalmente o psiquiatra sabe disso porque ele tem que fazer a carta, né, e tal. Mas olha só a diferença, né, em relação a Karina. Essa aqui é a Cíntia, né? A Cíntia, instabilidade no trabalho, poucos relacionamentos, tentativa de suicídio é considerada inválida. A Karina, que é o primeiro caso, ela tem estabilidade no trabalho, tem amizades, nunca tentou suicídio, né? E não é considerada inválida. Ela não apresenta círculo social, a Cíntia, que é o segundo caso, né? E apenas tem o seu pai e o seu cachorro como próximos. Teve score de 22 no funcionamento global atual, aquele sessão 3 do DSM-5, e apresentou nesse momento, em momentos que ela não estava em crise, score de 42. Né? Então, ou seja, você vê que o funcionamento de personalidade dela é bem mais baixo, né, do que a da Karina. A Cíntia é uma borderline bem mais grave. Né? Bom, o que diferencia basicamente a Karina da Cíntia? A Karina, ela aprende. Ela tem aprendizado, ela tem experiência. A Cíntia não aprende, ela fica no eterno retorno, né? Ela fica sempre reproduzindo as mesmas coisas. Então, do ponto de vista dimensional, vamos olhar
a Cíntia, né? Ah, não, esquece ainda o plano de tratamento das duas. Vamos voltar agora para a gente explicar melhor o que tem o que é a dimensão afetividade, né? Então, lembra, afetividade, comportamento, cognição e tolerância ao estresse. Então, vamos falar primeiro do afeto. O afeto, ele é polar. Então, quando eu estou super regulado, né, eu vou ter um distanciamento afetivo, né? Uma baixa empatia, uma pessoa que, inclusive, tende a ser intelectualizante, né? Pessoas com toque ou personalidade obsessiva compulsiva, elas tendem a ter falar das emoções só do ponto de vista verbal e intelectual, mas não sentem, né? Tem até uma frase, acho que é de Santo Agostinho, não tenho certeza. Eu prefiro sentir amor do que saber definir o que é amor, né? É isso, né? Tem gente que sabe definir o que é empatia, sabe definir o que é amor, mas não sabe sentir de verdade o que é amor. Então, esse é o tipo de distanciamento afetivo, a pessoa intelectualizante. Ela define brilhantemente com palavras, mas não sente, né? Por outro lado, você vai ter a desregulação emocional, que é o polo oposto, que é justamente o excesso de afeto, excesso de emoção a ponto de ficar descontrolado. Você tem o comportamento, que também é polar. De um lado, você tem a pessoa que é desinibida, você pode chegar até no grau de agressividade, e o comportamento de esquiva, ou de fuga, né, ou até de congelamento, né, que é a pessoa que se faz até de morta ou tem um congelamento, né? Então, esse também é o tipo de pessoa que engole muito sapo e não fala nada, né, o tipo de pessoa que aí ela vai para o polo oposto e solta uma agressão de uma vez, e depois se culpa, né. A cognição também é polar, você tem de um lado a rigidez, que é a inflexibilidade cognitiva, então uma ideia fixa. É que no exemplo que a gente deu da Karina, o que desencadeou a inflexibilidade cognitiva dela foi a intolerância ao estresse. Mas se fosse primariamente a cognição, a ideia de que o namorado está traindo ela e nunca mais vai voltar, é uma rigidez, ela está naquele momento fixo naquela ideia, né? E depois você tem a impulsividade, que é a ausência de previsão, né? Que é o exemplo mais clássico disso é o hiperativo, né? O TDAH, ou impulsivo, né? Hiperativo impulsivo, aquele que não tem previsão nenhuma, não tem, ele vive por demanda, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? Não planeja nada, né? É super adaptável, mas também do ponto de vista de diferenças, mas também quando ele tem que se manter e ter algum grau de previsibilidade, é inadaptável, né? Não se adapta, né? Desadaptado, né? Desadaptativo. E aí a tolerância ao estresse, que também é polar. Você tem um grau de pessoa que não tolera nada de estresse, então, por exemplo, a Karina, que é o caso 1, que a gente colocou, 20 minutos de atraso já fez ela ter uma crise, e você tem uma super sensibilidade e uma ausência de sensibilidade ao estresse, que é uma resiliência, né, no estado de crise, que é aquela pessoa que segura o rojão, né, e por exemplo, uma pessoa perfeccionista, né, ela é uma pessoa que tolera muito estresse, então tem um custo muito alto, são pessoas que tendem a sofrer burnout, né, então são pessoas que toleram demais o estresse, também não é bom, né, sempre bom ter o equilíbrio. Então, esse aqui é o score da Cíntia. Então, ela tem afeto muito elevado, comportamento muito desregulado, afeto desregulado, comportamento desregulado, cognição também desregulada, né? Ela não tem uma inflexibilidade cognitiva, né? Ela tem impulsividade mesmo, né? E aí ela vai ter uma intolerância ao estresse muito grande. Então, não dá nem para saber o que fez a Cíntia ter o problema que ela teve, como aconteceu com a Karina. A Karina dava para saber que era intolerância ao estresse. Aqui, tudo, né? Ela teve tudo. E a experiência dela, o caráter dela, o aprendizado dela é baixo, né? Por que é baixo? Ela está sempre se hospitalizando, sempre que ela está frustrada, ela tem os mesmos comportamentos, as mesmas crises, ela não aprende. Então, é isso que diferencia. Eu tenho paciente borderline, mulher ou homem, e outras tensões de personalidade, que você vê nitidamente que conforme os meses vão passando, as crises continuam acontecendo, mas com menos intensidade primeiro,
Depois de diminuir a intensidade, a frequência das crises passam também a ser mais espaçadas. Então, o indivíduo, ele não só tem menos crises, como as crises são cada vez menos intensas. Esse é um cara que vai ter um score de aprendizado cada vez maior, né? Eventualmente escorrega, cai, mas aprende. Agora, tem paciente que você tenta e não aprende. Então, é baixo o aprendizado. Se ele não aprende, é difícil de regular. E o funcionamento é super baixo, né? Pela seção 3 do DSM-5, né? Então, no caso da Cíntia, após a medicação, cuidados, ela teve alta. Cíntia apresenta um histórico de baixo, com autocontrole, instabilidade funcional, diversos episódios de hospitalização, incluindo 3 tentativas de suicídio. Uma delas a fez, 2, não sei, acho que é 2 ou 3. Uma delas a fez ser considerada inválida. O aprendizado dela é baixo, né? Então, o plano de tratamento da Cíntia, totalmente voltado para treino de habilidades, regulação emocional, né, mindfulness, flexibilidade cognitiva, reestruturação cognitiva, tolerância ao estresse, né, experimentos comportamentais, né. E agora, ela não dá para ter muito insight, a Cíntia, não dá para você discutir muito, você tem que fazer ela se comportar. Por outro lado, a Karina, a gente focaria na tolerância ao estresse. Então, vamos tolerar o mal-estar, vamos aprender a tolerar o mal-estar, né? Vamos aprender a tolerar o mal-estar para não desregular o afeto, o comportamento e ter uma cognição fixa, né? Fixada, inflexível, né? Então, o treino seria aqui, mas como ela aprende, a Karina, que é o caso 1, daria para ter uma discussão com ela mais reflexiva e de insight, enquanto que a Cíntia, Perceberam a diferença do plano de tratamento para o mesmo diagnóstico? Perceberam? Né? E aí, obviamente, que a gente vai medindo o nível de funcionamento geral a partir das sessões, né, que ela vai crescendo. Então, a Karina tem bom índice de aprendizado, caráter, necessita de um plano de foco em treinamento, intolerância, estresse e terapia de insight. Sim, psicoeducação, parará, porque ela tem bom aprendizado. Já a Cíntia, ela tem baixo índice de aprendizado, ela precisa de um plano de tratamento totalmente voltado para treino de habilidades, né? DBT na Cíntia, né? Inteiro, DBT inteiro, em grupo, né? Mindfulness, né? Que tem um mindfulness fora da DBT, porque a DBT